Eu vou fazer a primeira leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, mas você mantenha marcado Lucas 24. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, é entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Amém? Lucas capítulo 24, que eu gostaria que você acompanhasse, diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. E aconteceu que, entrando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que procura entre os mortos o que está vivo? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Tá? Hoje é a Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia do Senhor, geralmente nós tomamos esse tempo, né? Separamos esse tempo para meditar nas coisas do Senhor. O porquê que nós comemos o pão, tomamos o cálice, qual é a forma, não é, que devemos comer do pão, beber o cálice do Senhor, qual é a nossa posição a respeito disso, não é? Então hoje é um dia especial, é o dia de festa dos crentes. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. É o dia onde nós celebramos, não é, o ápice da carreira cristã, não por causa somente da morte de Jesus Cristo, que nos deu a liberdade, nos deu vitória, mas a sua ressurreição, que garantiu que a sua palavra, glória, aleluia, continua firme para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós iremos meditar a respeito disso, e eu estava lendo a respeito disso, exatamente no versículo 29, no versículo 30 da primeira carta aos Coríntios, que diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, é entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Eu sei que não é, como é uma leitura somente, a gente sempre prega ela, parece que as coisas ficam meio repetitivas. Eu já falei algumas vezes a respeito disso, mas eu gostaria novamente de trazer esse ponto para que os irmãos tivessem isso com muita clareza. Esse versículo 30 diz assim: por causa disso, e esse disso aí, irmãos, está se referindo ao comer indignamente, porque diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, porque come de maneira indigna, porque comer a ceia do Senhor de maneira indigna, ele diz, e é por causa disso, porque alguns comem de maneira indigna, é que existem dentro da igreja. Isso já é na tradução Washington atualizada, corrigida, né? Então aqui ele vai dizendo o quê? Ele já está dizendo o quê? Por causa disso, há entre vós, dentro da igreja, pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas que já morreram, não é? Na verdade, essa palavra dormiam aqui é um eufemismo, é somente para diminuir o tamanho do assunto, né? No português se chama eufemismo, é só para não dizer assim, olha, a pessoa morreu, né? A gente geralmente usa assim, olha, ele passou para o Senhor, não é verdade? A gente diz ele morreu, ele passou para o Senhor, não é? Agora e tal, a gente usa isso se chama eufemismo, e eles usaram aqui, porque a palavra no grego mesmo é exatamente koimontai, ou seja, é morrer, né? Tem o sentido de estar morto. E é exatamente em cima disso que eu quero trazer aos irmãos. Ele está dizendo assim, olha, aquele que come e bebe indignamente, ele pode começar a ficar fraco na fé.
E não somente fica fraco, ele começa a mostrar uma sequência de o que acontece quando a pessoa participa da ceia de maneira indigna. Ele diz a primeira coisa, ele vai ficando fraco. E daqui a pouco ele vai ficando doente. E daqui a pouco ele morre. Então, Paulo simplesmente ele mostrou a progressão do que é comer de maneira indigna. Comer em pecado. É isso que ele está dizendo aqui. É dizendo assim, olha, cuidado, porque quando você começa, você pode até achar que está escondendo do pastor, está escondendo do cônjuge. Não, se meu cônjuge vê que eu não estou comendo, então o que é que ele vai dizer? Então eu como para que os outros não falem. Ou então, não, se eu comer, o que é que a igreja vai dizer? Vou ficar pensando. E aí a pessoa começa a comer de maneira indigna, e a palavra de Deus diz, e a pessoa vai adoecendo de maneira espiritual. E ela vai ficando fraca, depois adoece e depois morre de maneira espiritual. E daqui a pouco a pessoa já não sente mais que está pecando contra o corpo do Senhor. Então hoje nós iremos meditar a respeito disso, para que nós possamos entender o que está acontecendo. E eu escolhi o texto, irmãos, de Lucas, capítulo 24, para mostrar na vida física a expectativa de alguém que vai encontrar um corpo morto. Nós encontramos aqui as irmãs, né, que vão ao encontro do Senhor. Os irmãos sabem, isso é de costume saber, que Jesus morre, não é 3 dias antes, ou pelo menos no sentido judaico, ele morre 3 dias antes, morreu, porém ele morre às 3 horas da tarde. A hora nona dos judeus é às 3 horas da tarde nossa. Porém, às 6 horas da noite, às 6 horas da tarde, entrando para a noite, os judeus já não podem mais trabalhar, porque iria entrar o sábado. O sábado dele começa a partir das 6 horas da sexta-feira. Então já começa o sábado deles. Então eles não tinham muito tempo para fazer alguma coisa. O Senhor morre às 3 horas da tarde. Esse morrer às 3 horas da tarde está trazendo uma lição para nós, mas está nos mostrando que havia todo um plano atrás disso. Jesus não poderia passar muito, porque se ele passasse para o sábado, não teria como fazer o enterro dele, então eles matariam o Senhor antes. E o Senhor, irmãos, os irmãos já sabem, ele não foi morto, ele entregou a sua vida. Amém? Então eles permitem. O que é que acontece geralmente quando a pessoa não morre? Eles vão lá e começam a quebrar as pernas da pessoa, para que a pessoa sinta mais dor e a pessoa morra mais rápido. E se a pessoa não morrer, ele quebra o fêmur. E depois eles quebram o húmero, quebram o rádio público. São todos ossos, viu? Os irmãos que fizeram 7,7 sabem o que é isso. A gente desenhou tudo isso com 7,7. O Jó é que não sabe aqui, né? Ele só sabe inglês. Né? Então vai lá, quebrar os ossos até a pessoa morrer, porque morrendo eles iam, enterravam e acabavam. E Jesus não poderia ter os ossos quebrados, então ele morre às 3 horas da tarde, e ao morrer às 3 horas da tarde não deu tempo, não se deu tempo a fazer o que era normal se fazer com uma pessoa que morria. A pessoa que morria, geralmente, eles levavam e faziam uma cerimônia. Aquela cerimônia que geralmente as pessoas faziam naquela época era passar óleo desde a cabeça até os pés. Isso se chama taharat, né? Eles faziam todo esse trabalho e a pessoa era depositada ali na sua tumba, né? E colocada e acabou. Porém, com Jesus não foi assim, porque já não dava mais tempo. Então enterraram a Jesus, colocaram ele na cova e não esperaram. Então elas foram o que? Na primeira hora do terceiro dia, para fazer esse trabalho, para passar óleo, untar o corpo do Senhor. Por isso que me chama a atenção isso, porque, irmãos, quem é que normalmente, depois que enterra uma pessoa, ninguém volta mais lá, sim ou não? Depois que você pode, algumas pessoas têm costume ainda de voltar lá com a vela, de não sei quanto tempo. Algumas pessoas têm esse costume, mas nós normalmente não. Morreu, vamos lá, fazemos a cerimônia, agora já nem pode, né? Com esse tal de Convida-19 aí,
Ninguém pode mais nem fazer enterro lá, né? Então a gente deixa a pessoa ali e acabou. Mas elas não. A primeira hora do dia de domingo, as primeiras horas elas se levantam, preparam tudo, levam óleo para untar o corpo de Cristo. E elas preparam e estão ali levando, e quando elas estão chegando, elas encontram a pedra removida. Se você ler no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 28, dá uma olhadinha aí, se eu não me engano, no capítulo 28, você vai ver a mesma história, só que lá ele descreve muito mais. Lá ele descreve que tinham soldados à porta. E os soldados estavam ali. Então, quando o anjo do Senhor chega, eles ficam desmaiados de medo. E ali os anjos do Senhor vêm, a porta é removida, a pedra é removida, e o Senhor Jesus Cristo, aleluia, está ressuscitado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nessa noite. Porque o nosso Senhor ressuscitou. Aleluia. Porque Ele está aqui. Porque Ele conhece as nossas vidas. Mas eu estava pensando, irmão, qual é a expectativa de alguém que está indo untar um corpo morto? Não é? Untar uma pessoa que está morta. Os irmãos sabem, não tem reação um corpo morto. E o que é reação? Reação é alguma coisa que responde à ação. Não é? Se existe uma ação, existe uma força de reação. Não é? Então, uma pessoa que está morta, ela não reage. Se você bater, ela não reage. Se você falar, ela não ouve. Então, não existe uma reação de lá para cá. Mas as expectativas dela era chegar lá naquele corpo morto, ungir, colocar o óleo, untá-lo, né? Fazer como nós falamos, o taharat, colocar ali e ir embora para a sua casa. A expectativa dela era essa. Porém, quando ela chega às primeiras horas, irmãos, ali, aleluia, naquele lugar onde a expectativa era um lugar frio, sombrio, cheio de problemas, um lugar onde as pessoas tinham medo, onde as pessoas geralmente não gostam de ir, aleluia, quando elas chegam ali naquele lugar, a primeira coisa que ela encontra são dois anjos à porta. Aleluia, no livro de Mateus, é capítulo 28 mesmo, aleluia, diz a palavra de Deus que ele tinha uma roupa resplandecente. Aleluia, quando elas chegam, eles começam a dizer: o que é que você está procurando aqui? Aleluia, entre os mortos, aquele que ressuscitou. Aleluia, aquele que tem vida, e não somente tem vida, mas ele também tem vida para dar. Aleluia, para abençoar, para mudar a história. Em nome do Senhor, ela chega com uma expectativa de encontrar um corpo morto e sai dali com uma palavra de ânimo, de esperança, de vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ela sai dizendo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Um dia me encontrarei com Ele, Ele ressuscitou. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Que maravilha era o que elas estavam fazendo, não é? Chegaram ali com um trabalho e saem de lá com uma palavra. Glória a Deus. Quando nós lemos essa mesma passagem no livro de Mateus, você vê que os anjos falam assim: olha, ele ressuscitou e está indo lá para a Galiléia. Vai lá e fala para os discípulos. Ou seja, elas já tinham agora não somente uma expectativa, não somente tinham uma esperança, mas elas também tinham uma missão para a glória do nome do Senhor Jesus. Sai com uma missão. Eu tenho que falar, eu tenho que dizer lá, aleluia, eu tenho que chegar ali e dizer para eles que o Senhor ressuscitou. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. O que me chama a atenção, irmãos, e eu gostaria novamente de fazer menção, é que quando nós estamos, Paulo faz essa comparação para tentar expressar o mundo espiritual, ou deixar a pessoa no mundo espiritual entendendo. Ele está dizendo: olha, aquele que come e bebe indignamente,
ele não morre de uma hora para outra. Ele não chega de uma hora para outra e acabou, já estou pronto, acabou, já morri espiritualmente. Não. Ele começa devagar, não é? Ficando fraco. Ah, sabe de uma coisa, eu não vou lá, não vou hoje não. Não, ele começa a ficar fraco, ele começa a não sentir mais a mesma coisa que ele sentia quando lia a palavra de Deus, quando cantava um hino, né? Quando foi cantado aqui pelas irmãs, né? Senhor, eu te adorarei. Está dentro do meu DNA, ou seja, está dentro da minha vida, eu te adorarei. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia, a pessoa não começa percebendo que está morrendo espiritualmente. Não é? Ele não entende que ficando fraco, ele vai adoecer espiritualmente. O ficar fraco, irmãos, é muitas vezes aquela pessoa que chega às vezes na igreja, mas não fechado o coração, não recebe a palavra, não é? Às vezes a pessoa, não, mas eu estou magoado, eu estou assim, então, e a pessoa não recebe a palavra, vai adoecendo. Chega um momento em que a pessoa adoece, eu não sei, na sua terra, na minha terra, diz fastio. Se tivesse alguém no Nordeste aqui, ia dar um glória a Deus, como não tem ninguém, né? Fastio, alguém sabe o que é isso? Não. Falta de apetite, né? O menino está fastioso, está sem vontade de comer, né? Glória a Deus. Os irmãos que estão aí na internet, que estão no Nordeste, sabem que eles estão tudo dando glória a Deus, vocês não sabem nada. E aí ele diz assim, olha, a pessoa que fica doente, ele não quer comer, sim ou não? Não é verdade? A gente vai, a pessoa olha para a comida, não tem o mesmo apetite. A pessoa olha, a comida pode ser a comida mais deliciosa do mundo, mas a pessoa às vezes doente, a pessoa, como é que diz na tua terra? Ninguém sabe, tá vendo? Não tem uma palavra. O português do Nordeste é rico. Você nem tem palavra, a gente tem uma palavra para dizer, você nem sabe o que é. Fica tudo assim. Olha só, a gente chega lá, a comida pode estar bonita do jeito que for, mas a pessoa não quer comer, porque está fastioso, pô. Está fastioso, você já sabe o que é, irmão? Está fastioso, está sem fome, né? Olha para a comida, não tem o mesmo sabor, né? Olha para a comida, mas não sente desejo de comer. O que nós estamos dizendo é o seguinte: a pessoa que come e bebe esse pão e bebe esse cálice de maneira indigna, ele começa a sentir fastio, ele começa a não sentir a mesma alegria quando se canta um hino aqui, como cantaram os jovens, como cantaram o irmão, como cantou a irmã Patrícia. A pessoa não sente mais a mesma alegria. A palavra de Deus diz que quando a pessoa está viva, alegre, aleluia, ele se alegra quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, a pessoa fica esperando o domingo para chegar a hora de chegar lá e dar glória a Deus, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas aquele que vai morrendo espiritualmente, às vezes ele não sente prazer. Às vezes ele não sente prazer de se levantar e chegar lá. Às vezes ele vai porque alguém convidou, porque alguém chamou, ou porque o pastor vai mandar mensagem para ele na segunda, porque eu mando mesmo. Eu sei como é o mundo espiritual. Eu sei a guerra que nós travamos para estar aqui hoje, adorando o nome do Senhor. Hoje eu falei para minha esposa, essa noite foi uma guerra travada, uma sensação terrível. Eu digo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos chegar lá, vamos glorificar, levantar as nossas mãos, vamos cantar, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu não fui o único a passar por luta, por guerra, mas a minha alegria, eu vou chegar lá e vou mostrar que de lá eu estou. A tristeza não vai me tirar, a angústia não vai me tirar, as decepções não vão me tirar da presença do Senhor. Eu vou lá para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar lá para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Paulo faz a comparação no mundo espiritual de alguém que está morto espiritualmente, ou que está doente, mas o resultado será a morte espiritual. Então tome cuidado com a sua vida espiritual. Minha mãe dizia assim, meu filho, coma ainda que não tenha fome, coma. E eu dizia, não, mas eu não estou com fome. Ela dizia, coma. Não é? Eu vou falar um negócio aqui, os irmãos não vão acreditar, né? Mas eu vou falar assim mesmo.
Eu era magro, dessa finura, irmão. Por que vocês estão rindo? Porque o dedinho tá muito fino. Eu era fino, magro. Não dá nem para acreditar, né? Mas eu era. E a minha mãe dizia assim: meu filho, coma. Porque você sabe o que vai fazer com que você crie defesas, é comida. Se você comer, vai criando defesas no seu corpo, e a enfermidade vai embora. Aleluia. Se Deus está falando com você nessa noite, levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor. Toma esta palavra. Aleluia. Ela vai te dar alimento, força. Aleluia. Para você continuar a vencer em nome do Senhor. Não aceite o estado de, eu estou doente, eu vou morrer, não vou mais na igreja, eu vou até tirar o pastor aqui, porque senão eu vou bloquear ele, porque senão ele vai me ligar, eu não quero nem falar com ele. Eu ligo de outro número, irmão, não se preocupe. Já fiz isso muitas vezes. Meus irmãos não sabem, mas eu tenho um número secreto. É verdade, eu tenho um número secreto, eu ligo de outro número. A pessoa vai batendo ali, pois não, a paz do Senhor, homem de Deus. Eu dizendo, pastor, eu estou aqui, eu sei, irmão, eu sei. Levanta a cabeça. Aleluia, o Senhor está te chamando, levanta a cabeça. Aleluia, tem uma jornada pela frente, tem um caminho a trilhar, tem uma guerra, aleluia, uma cidade a conquistar, tem uma vitória a alcançar. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a cabeça, lute em nome do Senhor, não se dê por vencido. Aleluia, o Senhor te deu uma missão. Vai, fala ao tempo essa palavra. Aleluia, os teus, a tua casa, os discípulos, aleluia, todos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ter reação. A morte espiritual, irmãos, é algo terrível, porque a pessoa está dentro da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não consegue alegrar na presença do Senhor. Às vezes Deus está falando com alguém aqui, está falando com o outro aqui, o outro está lá. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é para mim, aleluia. Minha expectativa era chegar aqui, tomar a minha ceia e ir embora. Aleluia, mas Deus está falando comigo. Levanta, aleluia, peleja, aleluia, porque eu sou contigo. Aleluia, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha o que o Senhor está dizendo nessa noite. Aleluia, levanta para lutar. aleluia. Às vezes a pessoa chega com a expectativa tão baixa. Mas olha, as portas estão se fechando, as coisas não estão andando. Não é tudo porta fechada, irmãos. Quem abriu a porta foi o anjo. Aleluia. Os inimigos do lado de fora, tudo lá, não, vamos guardar aqui para que não venham os discípulos. Chegou os anjos. Aleluia. Não, mas os discípulos não vão chegar aqui para roubar o corpo de Jesus. Não vai mesmo. Aleluia, porque ele não precisa. Ele ressuscitou. Aleluia, a porta não pode parar o nosso Deus. A morte não pode parar o nosso Deus. Aleluia, quando ele começa a agir, aleluia, todos nós recebemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. É isso. Pastor, mas o que é morte espiritual? Paulo usa essa analogia na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele diz assim: vós, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós falamos sobre o que era filho da ira quinta-feira, quem estava aqui sabe, não é? E ele estava aqui nos mostrando, irmãos, ele disse assim, a pessoa que começa a se dirigir pela sua própria vida. A pessoa diz, não, sabe a coisa, eu acho que é assim, eu vou fazer desse jeito, não está debaixo de uma autoridade, não está debaixo de uma igreja, não está debaixo de um pastor, não está ouvindo, recebendo orientação. Ele anda na sua própria, nos seus próprios pensamentos, vai enfraquecendo. Daqui a pouco ele começa a pecar, e o pecado já não faz o mesmo efeito, ele não vê resultado aparente, ele diz assim, então não tem nenhum problema, e a pessoa começa a pecar e já não sente mais que está pecando, aí já está morto espiritual. Paulo estava dizendo, vocês estavam assim, ofendendo ao Senhor, vivendo em pecado, vivendo dessa forma. E aí ele começa usando essa analogia para mostrar, irmãos, que quando nós nos afastamos do Senhor, aleluia, a tendência nossa é viver em pecado, pecando sem sentir que está pecando, não tem mais, não sente, não tem sensibilidade, no mundo espiritual ele está morto, você toca, ele não sente. Às vezes a gente até fala, irmão, volta para a igreja. Irmão, volta para a igreja, a pessoa está tão morta espiritualmente que ele já nem aceita mais. Às vezes, quando dá, ele faz. Ou seja, não entende que é uma morte espiritual. E que isso leva a um afastamento geral do Senhor. Aleluia, mas no versículo 4, aleluia, ainda de Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Quando Deus disse assim, levanta, e Jesus levanta, aleluia, e ressuscita, aleluia, Ele está levando consigo a nossa vitória. Aleluia, se Ele ficasse morto, nós não teríamos a salvação, mas como Ele ressuscita, Ele vence a morte, Ele traz a vida a todo aquele que nele crê. Aleluia, tem novamente a vida eterna. E Ele diz assim, o Senhor nos vivificou na ressurreição de Cristo. Quando Jesus se levantou, Ele está nos ensinando que nós também, aleluia, somos vivificados pelo poder de Deus. Você dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque nós precisamos entender que o que come e bebe indignamente, ele não morre de uma hora para outra. Ele não morre de um momento para o outro. Você já viu, geralmente a pessoa, ele vai tendo consequências, fica enfermo, né? Fraco, enfermo, morre. São poucos assim que morrem. E ainda aqueles que morrem assim, mas eles tiveram um efeito antes. Não é? Ninguém morre, já viu uma pessoa que morre de um ataque cardíaco? Não é? Já vi outro dia, estava vendo um senhor que pregando o evangelho caiu e morreu. E a pessoa dele, não, pastor, morreu de uma hora para outra. Não. Com certeza o corpo já foi reclamando antes, dizendo que tem alguma coisa errada, mas a pessoa não entendeu. O corpo vai dizendo que tem alguma coisa errada, a temperatura sobe, tem um frio, tem alguma coisa, a pessoa não entende. Não entende, aí é o momento que chega a morte. Deus está falando conosco. O Espírito Santo do Senhor está tocando em você nessa noite, dizendo assim, olha, aleluia, quem tem vida começa a glorificar, aleluia, quem não tem começa a dizer, sabe de uma coisa, eu não estava sentindo, eu não estava percebendo, eu preciso mudar, eu preciso receber palavra, eu preciso comer a palavra, eu preciso de uma orientação, eu preciso estar direcionado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Existe uma outra morte, que foi assim que o Senhor ressuscitou. Observe aí, me ajude aí se em Lucas capítulo 24, eu não estou bem certo, mas foi os discípulos no caminho de Emaús. Verifica se é isso mesmo.
Os discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, assim que o Senhor ressuscita, irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Mateus que ele estava indo para a Galileia. Só que ele diz assim, preste atenção, enquanto os irmãos estão achando, olha aqui para mim, por favor. Aqui é a Judéia, onde o Senhor foi morto, né? Ele foi morto aqui, ele estava indo para a Galileia, que era na parte alta. Ele estava no sul, estava indo para o norte. Mas a palavra de Deus diz, e hoje eu estava lendo, observando, a palavra de Deus diz que assim que ele ressuscitou, antes de ir para a Judéia, ele vai para Emaús. E Emaús, irmão, nem caminho da Galileia era. Emaús era para o lado, né? Se a gente fosse olhar no mapa hoje, seria o oeste. Não é? Seria, como é que diz o oeste em paulista? Leste, é o leste. Ele vai pelo lado de cá. E Jesus diz, bom, antes de eu chegar lá em Galileia, eu vou agora ali. Vou lá em Emaús, para o lado leste. Antes ali pertinho de Jope. Os irmãos sabem onde é Jope por causa da história de Jonas, né? Então ele vai para lá, para Emaús. Sabe por que ele vai para lá, irmãos? Porque tinham 2 discípulos que estavam voltando para a sua terra entristecidos. A palavra de Deus é Lucas 24 mesmo? Ele estava indo, voltando para Emaús e estavam mortos, ou morrendo espiritualmente. Eles começaram a falar entre si, acabou, estamos tristes. Começou a tristeza cair, repousar sobre eles. Eles começaram a lamentar e dizer, a nossa esperança morreu. A nossa esperança era que ele fosse o Messias. É que ele fosse, a palavra de Deus diz que quando eles estavam começando e conversando entre si, aleluia, o próprio Jesus aparece no meio deles. Oh, aleluia. E eles tristes, irmãos, angustiados, não é? Eu fico, aquela morte de ânimo, né? A pessoa chegando todo entristecido, indo para casa, dizendo, acabou, eu estava certo que era ele. Eles faziam tanto milagre. E Jesus falou, quem de vocês? Vocês estão falando sobre quem? Né? E aí eles começaram a falar um para o outro, dizendo, olha, não, só você que não sabe o que está acontecendo. E Jesus não disse que não sabia. Ele disse o quê? Não é? Ele disse o quê? E aí ele disse assim, não, ele era aquele homem que a gente estava esperando. Aí Jesus começou a falar para eles, e começou a dizer para eles, mas lá os profetas já não falavam que ia acontecer isso? Eu fico imaginando, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi citando desde os profetas, ou seja, ele foi citando as profecias, muito possivelmente, ensinando o que era que ia acontecer. Possivelmente Jesus chegou e disse assim, rapaz, lá em Zacarias não estava falando, aleluia, que ele iria ser vendido por 30 moedas? Olha só, tu já viu lá que lá no livro dos Salmos também ele iria ser acusado falsamente? Ou quem sabe também no livro dos Salmos que ele seria zombado, que as pessoas iriam zombar dele. Ou quem sabe lá em Zacarias capítulo 12 também que ele iria ser traspassado por uma lança. Será que vocês não começaram a ver? Eu fico imaginando, irmãos, isso sendo ensinado por Jesus. Aleluia, porque às vezes a gente fica escutando o pregador e a gente diz, uau, que coisa linda, que maravilha. Né? Uau! Agora se imagina, irmão, sendo ensinado por Jesus. Aleluia! Jesus, irmão, não precisava nem falar. Não precisava nem falar hebraico, grego, nada disso. Aleluia! Os soldados um dia chegaram assim e disseram assim: quem é que vai? Quem é ele? Sou eu, soldado. Se levantaram e foram para o lado dele e disse: não, quem foi? Ele disse: sou eu. Caiu todo mundo. Aleluia! Pedro, ainda na sua inocência, pegou a espada. Ele disse: rapaz, guarda essa espada, Pedro. Não, eu vou acabar com o pescoço dele. Pedro era nordestino, Pedro puxa. E acortaram o pescoço, irmão. Não era a orelha, não. Ele baixou a cabeça assim, arrancou a orelha. Jesus foi lá, pegou e disse: rapaz, coloca de volta aqui, ninguém vai ver. Lucas vai escrever, mas ninguém vai ver. Foi lá e colocou. Aí ele coloca de volta e disse: Pedro,
se eu quisesse, eu falaria e viriam as legiões aqui de anjos para me guardar, Pedro. Aleluia, quando o Senhor fala, o coração da gente começa a ter, aleluia, ele começa a sentir algo diferente. Imagina Jesus falando, olha, aleluia, lá no livro de Isaías, vai dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, eles começaram a sentir aquela alegria, o coração arder. Ele dizendo, o Senhor está falando comigo, ainda que eles estivessem tristes e morrendo espiritualmente, começaram a viver e a sentir a alegria do Espírito de Deus. Aleluia, chegando na casa deles, eles pensaram em Jesus disse, eu vou me fazer que vou mais para frente. Aí eles dizem, Jesus, o homem, o moço, para onde é que o senhor vai? Ele disse, não, o que é que você acha? Ele disse, não, entra aqui para a gente comer alguma coisa junto. Aleluia, agora nessa hora a gente sabe que esses dois aí eram mineiros. Vamos lá, entra aqui, vamos comer alguma coisa. Foi lá, preparou alguma coisa para o Senhor, ajeita a comida e eles começam a comer, aleluia. Mas antes de cear, Jesus disse, para um momento nós vamos orar, aleluia, está certo, vamos orar. E aí Jesus começa a orar, eles começam a sentir aquela alegria, aleluia. Mas ainda estavam meio mortos espiritualmente, ainda não estavam totalmente ressuscitados ainda. O ânimo tinha melhorado, a esperança começou a nascer de novo, eles começaram a sentir a alegria, mas ainda não tinham ressuscitado completamente. O Senhor pega o pão, aleluia, e diz a palavra de Deus que no partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles disseram, Ele é o Senhor, e a palavra de Deus diz que Ele desaparece, e eles começam a dizer, era por isso que o nosso coração está ardendo, é porque Ele vive, é porque Ele está aqui, é porque o Senhor está aqui, começa a glorificar o nome do Senhor, é porque você procura entre os mortos aquele que está vivo, o Senhor está aqui nessa noite. Pastor, mas eu errei, eu pequei, eu fiz isso, o Senhor está dizendo, não me importa, eu sou a ressurreição e a vida. Mas eu errei, o que é que eu faço? Peça ao Senhor perdão, comece a falar com Ele, a palavra de Deus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Aí as Marias olharam e disseram, não, mas eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Olha lá, Lázaro morreu, acabou, não tem mais jeito. Aleluia, aleluia. Ele disse, não tem mais jeito para o homem. Aleluia, para o homem nem a fé dos homens não tinha mais jeito, porque na fé dos homens até o terceiro dia o Espírito poderia voltar, mas o quarto já não voltava. Ele disse, não é assim, eu sou alguém diferente, eu sou eu que cheguei aqui. Mas ele vai ressuscitar? Não, mas eu sei, Senhor, é no último dia. Não, ele vai ressuscitar é agora. Não, eu sei que na ressurreição de todos, não. Você não está entendendo. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, sou eu o Senhor. Aleluia, eles começaram a orar, olhar e agora no nome do Senhor. Por quê? Porque quando eles tiraram a pedra, aleluia, lá dentro, aleluia, estava uma esperança, uma expectativa morta, enfaixada, acabada. Não tinha mais o que fazer. E o Senhor olha e diz assim, ei, sai para fora, Lázaro. Não tem filho perdido, não tem enfermidade que ele não possa curar, não tem como ele não abrir a porta. Quando ele fala, as coisas acontecem. Então começa a glorificar o nome do Senhor, porque se o seu ânimo tinha acabado, o Senhor está dizendo, levanta, é hora de cantar. Aleluia, se a sua fé acabou, desmoronou e você já não sabia o que fazer, Deus está dizendo, aleluia, essa palavra que vai te dar vida, essa palavra que vai te dar vida.
vida. É ouvir que o Senhor está aqui que vai tirar a vida. Ele diz: eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu trabalho, eu vou entrar na tua vida, eu vou mudar a tua história. Começa a viver nessa noite em nome do Senhor Jesus. Começa a sentir paz novamente em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Começa a sentir novamente a alegria do Espírito de Deus. Começa a sentir. Aleluia. Começa a sentir paz. Começa a sentir paz. Começa a sentir paz novamente. O Espírito do Senhor está aqui falando aos nossos corações. E às vezes a pessoa esconde assim como que, sabe? E Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Nada está encoberto diante dos meus olhos. Eu tenho mais versículo, irmãos. Aleluias. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho mais um exemplo ainda em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, em uma outra ocasião, em que, em Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante, 41 em diante, diz a palavra de Deus que Jesus estava em uma direção e vinha Jairo, um homem de posses, um homem rico, um homem que tinha fama. A palavra de Deus diz que eis que chegou um varão por nome de Jairo, que no hebraico quer dizer Jair. Ele chegou e a palavra de Deus diz que ele era príncipe dos sacerdotes. Príncipe, eu já falei isso aqui, era o principal, era como se fosse o sumo sacerdote. Era o Seir, no hebraico é da palavra que vem a palavra Sara, né? De Sara de princesa. Ele era o príncipe, era o principal. E a palavra de Deus diz, irmãos, que para ser um Seir, para ser um sacerdote, um sumo sacerdote, ele não era novo, não tinha como ser ele tinha que ter uma certa idade. A idade dele tinha que ser uma idade para as pessoas olharem e respeitarem ele. Olhar para ele e dizer assim: uau, ele é um homem de experiência. E a palavra de Deus diz que era a única filha dele, 12 anos, havia morrido. Ou seja, ele já não tinha mais uma esperança mais para frente, já depois de uma idade, ver a filha de 12 anos acabar. Ele disse: eu vou ter que parar tudo e vou lá falar com ele. Ele sai do lugar dele, vai na família. Mas eu quero que você entenda o cenário. Irmãos, entre as pessoas de fama, de pessoas que eram importantes naquela época, ter quando a pessoa morre, né? Um funeral sem choro era uma vergonha. Então as pessoas tinham que chorar muito e lamentar muito, fazer grandes alaridos. As pessoas choravam. Não sei se você já viu, né? Os árabes, os judeus, quando uma pessoa está chorando, eles ficam lá chorando, e gritando, esperneando, porque se não fizer aquilo é uma vergonha. Para a gente é uma vergonha fazer aquilo, mas tudo bem. Diz assim: não tinha que ter muito choro, muito lamento, muito pranto. Você vê isso na Bíblia, as pessoas dizendo lamentem, porque aquele lamento, aquele chorar, as pessoas choravam. Mas como é que ia chorar por uma menina de 12 anos, que pouca gente conhecia e tal? Então o que eles faziam? Eles chamavam as carpideiras. Eram mulheres que pagavam para elas chorarem. Olha que profissão. Pagavam para elas chorarem. Eles iam para os funerais. Ficavam olhando para o outro e fazendo só barulho.
quando Jesus chega lá, o cenário era esse. Um monte de mulher chorando, chorando, mas não estavam sentindo nada. Elas eram pagas para chorar. Elas eram pagas para fazer aquilo. Mortas espiritualmente. E Jesus chega lá naquele lugar, e aí quando ele entra, aí a gente entende. Aí quando a gente sabe dessas coisas, aí quando a gente lê a Bíblia, a gente entende. Jesus chega e diz: a menina não está morta, mas está dormindo. Aí diz a palavra de Deus que eles começam a rir. Começam a rir. Porque não estavam tristes não, irmão. Eles estavam simplesmente ali, né? Aí Jesus diz o quê? Deixa todos eles do lado de fora. Põe tudo para fora. Porque o incrédulo, irmão, ele fica de fora dos planos de Deus. O incrédulo, ele fica fora do milagre. Jesus diz assim: ó, vão lá para fora, fecha a porta. E eu vou resumir a história, irmão, só para que você possa entender. Jesus começa a orar. Aleluia. As esperanças daquele homem estão acabadas por alguma coisa. E Jesus começa a orar. Jesus disse: ela não está morta, não. Ela vive. Aleluia. E ele começa a orar. E a palavra de Deus diz: aleluia, que ele ora por aquela menina. E a menina começa a volta novamente a viver. E ele disse: agora vai lá dar pão e água para ela. Aleluia. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam do lado de fora, tudo dizendo assim: não, meu Deus do céu, vai acontecer nada. Porque tem um crente incrédulo que ele não quer aceitar que o Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele é quem domina, ele é quem dirige a nossa vida. Aleluia. As carpideiras ficam lá do lado de fora, não conseguem ver o milagre, porque o milagre é para quem crê. Aleluia. O milagre é para quem crê. O milagre é para quem diz assim: eu creio. As minhas esperanças tinham acabado. Eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Aleluia. Eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, porque procuras entre os mortos o que está vivo. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alguém estava precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. Deixa eu só falar com isso. Alguém estava precisando ouvir esta última palavra que o Senhor está falando nesta noite. Não acabou. Deixa os seus olhos continuem orando. Ore para que Deus continue operando. Aleluia, Jesus. Não acabou a história. Não acabou a história. Se você crê, como Jairo creu e foi ao encontro do Senhor, ele foi ao encontro daquele que poderia mudar a história. Aleluia. E eu vou concluir essa palavra, irmão, com uma palavra que eu recebi quando estava na Austrália. Estava numa igreja e o pastor falou assim, numa igreja americana, e ele pregando lá naquele inglês assim, todo torto dele. Austrália, foi a Austrália que eu falei? Igreja australiana. A igreja australiana que eu falei dele. Ele está com coronavírus. Está escutando direito, não. Lá na igreja australiana. E aquele inglês meio torto lá, e eu estou lá escutando. E o pastor começa a pregar. Fecha os seus olhos e começa a entender o que Deus está falando com você. Eu estava lá na dúvida, volto. E o Senhor, e a pregação do pastor foi toda para mim. Ele disse assim: olha, a morte estava seguindo
esposa, porque a Bíblia diz que ela era viúva, então ele começa a dizer, e ele já está indo, e agora estava indo levar os filhos também. E aí no caminho, Jesus olha e diz assim: volta, porque o Senhor ressuscita o menino e manda voltar. Aleluia. E eu estava lá naquela dúvida: Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Aí o Senhor disse assim: sou eu o único que posso mudar a trajetória das coisas. Ele disse: eu sou o único que posso dizer para você: volta. Eu sou o único. Aleluia. Continue orando, Glória a Deus. E eu fiquei ali angustiado porque eu tinha ido para uma missão, mas estava com o sentido de voltar. E o Senhor disse assim: eu sou quem fala contigo. Eu posso dizer para a procissão que está indo na direção única, eu posso dizer: volta. Eu sou único. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, só Ele pode mudar a história. A história é uma história de tristeza, de angústia, de dor. Aleluia. Mas Ele estava dizendo: olha, cuidado. Aleluia. Eu sou o único que posso dizer para você voltar. Para mim o Senhor falou: volta. Para mim o Senhor disse assim: volta, porque eu estou mudando a tua história. Mas cuidado, porque é o Senhor que direciona a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Porque é o Senhor que está dizendo o que você está procurando entre os mortos. Porque você está procurando lá as coisas que o Senhor já te deu, já te mostrou, já te falou. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que dirige a tua casa, a tua família. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Qual era a sua expectativa? Não, eu vou lá na igreja, chego lá, faço isso, faço aquilo e volto para casa. E o Senhor estava dizendo: não. Aleluia. Aquela palavra você deixou entrar no seu coração, ele está mudando a tua vida, entristecendo. Depois da tristeza vem a doença, e depois da doença vem a morte. Respire em nome do Senhor Jesus Cristo e deixe o Senhor limpar o teu coração. Mas sua mãe já estou doente. Aleluia. Ele é o Senhor que cura. Aleluia. Ele diz: virtude saiu de mim e a curou. Se você está enfermo, o Senhor está dizendo: eu estou sentindo, aleluia, que está saindo virtude de mim para te curar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, já estou morto. Ele está dizendo: vai reviver. A experiência, a esperança não acabou. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso confessar. É verdade. Você confessa depois. Feche os seus olhos. Agora, eu quero que você faça um pacto com o Senhor. Eu vou sentar com o meu pastor. Eu vou dizer para ele o que está acontecendo. Mas antes disso, eu quero ressuscitar novamente. Eu quero sentir a alegria do Espírito de Deus. Eu quero sentir a alegria de novo. Eu quero cantar com alegria. Eu quero ter a alegria de ir para a casa do Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus.